E meu marido, que ficou bêbado e confessou pra mim que estava amando outra. Eu era casada com esse alecrim já fazia 8 anos. E como a gente se casou bem novinhos, a gente tinha plano sim de ter filhos, mas no futuro, então a gente ainda não tinha filhos. E nos primeiros anos de casamento, eu tive aquele casamento que toda mulher sonha, sabe? Aquele cara parceiro, companheiro, que me acompanhava em tudo, era carinhoso. Assim, sonho de toda mulher, de verdade. Só que eu não sei, gente, o que aconteceu que no último ano a gente se afastou muito como casal. Não tinha mais aquele carinho, sabe? Aquele companheirismo que tinha no início. E ele não me procurava mais e eu não procurava mais ele. A gente tava vivendo juntos, assim, na mesma casa, só que como amigos. E era uma relação cômoda, porque a gente não tava, tipo, brigando, mas também não tava junto, não tava como um casal, então tava cômodo. Mas eu ainda amava ele, era só uma coisa que tava adormecida dentro de mim, porque ele se afastou de mim e eu procurava. Tipo, quando eu procurava ele, ele não queria, daí depois eu parei de procurar. E só quem viveu um relacionamento que foi perfeito no início sabe o quanto você quer aquela pessoa de volta. Meu marido bebeu e acabou confessando pra mim que estava amando outra mulher. Parte 2. E eu ainda amava ele, mesmo vivendo naquela relação assim de comodidade, eu tinha ele ali à minha vista, então eu tava cômodo pros dois, porque ele tinha eu ali na visão dele, eu tinha ele na minha visão, mas a gente não se tratava mais como um casal. E o meu marido, como a maioria dos homens, ele tinha o futebol com os amigos dele. E isso pra mim nunca foi um problema, porque ele sempre saiu, gente, pra correr atrás de uma bola, entendeu? Então eu entendia que não tinha problema nenhum. Ele saiu pra correr atrás de bola, não de mulher. Ah, e detalhe, ele ia jogar bola e não ficava prolongando e ele não bebia também. Só que teve uma sexta-feira que ele ia pro futebol mais ou menos 7 horas e ele em 9 horas já estava em casa. Nesse dia, ele me ligou na sexta-feira e falou pra mim que a jogada dele de bola tinha se estendido para um churrasco e que ele ia ficar no churrasco. Eu falei pra ele que tudo bem e eu deitei pra esperar ele, né? Porque eu amava, ainda estava na tentativa quando ele chegasse do futebol ia estar lá a mulher dele, mas eu acabei dormindo. Meu marido bebeu e confessou pra mim que estava amando outra mulher. Parte 3. E naquela sexta eu acabei dormindo, esperando ele chegar do futebol, que tinha se estendido para um churrasco. E quando ele entrou no quarto, eu tomei um susto, porque ele entrou no quarto assim e ele tava super bêbado. Eu acordei, eu tenho sono leve, eu acordei e ele tava super bêbado. E era 11h30 da noite. E ele chegou bêbado, eu estranhei aquilo, porque ele não era de beber, né? Mas mesmo assim eu fui, dei banho nele, troquei a roupa. Só que quando eu coloquei ele pra tomar banho, ele sentou assim no chão do banheiro, água correndo, e ele começou a chorar igual uma criança. E eu tentando tranquilizar ele, falando, fica calmo, você já tá em casa, você vai tomar banho, você vai dormir, amanhã é outro dia. E ele chorando, até que eu perguntei por que ele tava chorando. E ele falou que ele não sabia como contar pra esposa dele que ele estava amando outra mulher. E ele falava, eu tô apaixonada pela tal, e ele não parava de repetir o nome da dita cuja em casa. Além de corna, eu tava sendo empregada dele, dando banho nele, e ainda ouvindo que ele tava apaixonado por outra mulher, e eu amando ele. E a minha única reação foi ficar ali olhando aquela cena de ele bêbado e eu comecei a chorar. Meu marido bebeu e confessou pra mim que ele estava gostando, apaixonado por outra mulher. Parte 4 e final. E eu só sabia olhar pra ele naquela situação do chuveiro bêbado e eu chorando. Eu só tirei ele do chuveiro, porque eu sabia que naquele momento não ia adiantar conversar sobre nada, porque ele tava super embriagado. Só coloquei ele na cama e ele dormiu, gente. Dormiu assim, sono profundo, como se nada tivesse acontecido.
E eu passei aquela madrugada em claro, sofrendo. E no outro dia, ele me viu com a cara inchada e com olheira, porque eu não tinha dormido, né? E ele teve a cara de pau de me perguntar: o que aconteceu com você? Ele não lembrava, gente, de absolutamente nada. Foi quando a gente sentou pra conversar, eu contei tudo pra ele que tinha acontecido. E ali a gente percebeu que como casal, a gente não dava mais certo. Afinal, ele nem me amava mais. Ele confessou tudo, né? Ele não foi aquele tipo de cara que falou: ai, você tá doida? Ele falou que tava realmente apaixonado por outra pessoa, mas que não sabia como terminar comigo. A única coisa que eu não sei e nem quero saber também, não cheguei a ficar sabendo, é se ele ficou com ela ou não ficou enquanto ele tava comigo, mas eu acredito, eu sinto que ele ficou. E a gente terminou nosso casamento ali e ele foi bem respeitoso no sentido de que ele respeitou o tempo para assumir a mulher. Ele só assumiu 8 meses depois que a gente estava separado. E eu ainda amo ele. E pelo amor que eu sinto por ele, se ele não me ama, eu desejo que ele seja muito feliz com essa pessoa que ele ama.